pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Pedro, sou estudante de ensino médio. Estou aqui para fazer um resumo sobre o assunto de fermentação alcoólica, tá bom? Que é um processo energético celular da biologia, de biologia. Então vamos lá, vamos iniciar aqui. Vamos entender o que é que acontece nesse processo. Bom, pessoal, a fermentação a gente tem que entender que existem três tipos. Tem a alcoólica, que vai ser abordada hoje, mas também existe a do tipo lática, e também existe a do tipo acética. A acética ela não é muito cobrada nos vestibulares, não. Mas existem essas três principais. Bom, quando você vê esse nome fermentação, você lembra o quê? De fermento. Você vê esse nome alcoólica, você lembra de bebidas alcoólicas. É mais ou menos por aí o que eu vou abordar. Que na fermentação alcoólica a gente vai ter a formação dos fermentos biológicos e também das bebidas alcoólicas, né? Então vamos lá, vamos entender o que é o conceito de fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica é um processo energético celular porque vai ter a produção de energia na célula, no citoplasma, tá bom? E quem é que faz essa fermentação alcoólica? São os fungos, sobretudo as leveduras, tá bom? Que é o nome mais popular, do gênero Saccharomyces cerevisiae. Esse cerevisiae aqui você pode lembrar de cerveja. É daí que vem o nome da cerveja, tá bom? Cerveja tem esse nome porque vem do gênero do fungo que a produz, que é o Saccharomyces cerevisiae. Vamos entender qual é a equação, o que é que vai ser, qual vai ser a formação da fermentação. Eu vou falar posteriormente dela. Mas resumidamente, o que vai acontecer? Vai ocorrer a degradação, ou seja, a quebra do substrato, que é a glicose. O substrato é sinônimo para a gente falar da glicose, que é a matéria orgânica para a produção de energia. A energia que a gente vai chamar na biologia é da ATP, que é o trifosfato da adenosina ou adenosina trifosfato. Ou seja, como eu botei aqui, quebra da glicose para obtenção de energia. Qual vai ser o rendimento de ATP, desse ATP que eu falei aqui, nesse processo? Vai ser muito menor se comparado ao outro processo energético celular, que é a respiração celular. Enquanto o processo de fermentação, o processo de respiração celular rende de 30 a 32 ATPs por processo, cada fermentação alcoólica vai render somente 2 moléculas de ATP. E vamos entender posteriormente também quando é que essas 2 moléculas de ATP vão ser formadas. É um processo anaeróbico. Anaeróbico significa que ocorre na ausência do gás oxigênio. E a gente tem que também entender as aplicações industriais nesse processo. As aplicações são na massa do pão, do bolo, tá bom? Por meio da liberação do CO2, que eu vou falar posteriormente, do CO2, e nas bebidas alcoólicas por meio do álcool etílico, tá bom? Então agora vamos falar do processo químico. O que é que vai acontecer? Vamos iniciar. Inicialmente, a gente vai ter a quebra da glicose, processo que a gente chama de glicólise. Glicose. Lise, que significa quebra. A glicose, propriamente dita, ela vai ser quebrada por meio da ação de enzimas, tá bom? Enzimas que eu vou falar posteriormente quais são. Mas vamos lá. A glicose ela vai ser quebrada em 2 moléculas de piruvato, o ácido pirúvico, que eu vou falar posteriormente o que, é que vai acontecer com elas. E também vai acabar liberando 2 moléculas de ATP, que são as mesmas que eu falei aqui anteriormente, ó. Essas 2 moléculas de ATP. E 2 de ADHs, que é nicotinamida, adenina, dinucleotídeo fosfato na forma reduzida. É o nome científico para a gente falar da cadeia transportadora de elétrons. Essa cadeia transportadora de elétrons que vai servir para a formação do álcool etílico, que eu vou falar posteriormente, tá bom? Então vamos aqui para organizar nosso pensamento, vamos logo excluir as 2 moléculas de ATP, porque eu já falei delas. Então vamos cortar essa aqui, vamos fingir que não, vamos fingir que a gente já falou dela, então, já falamos dela. Vamos agora falar do processo de fermentação propriamente dito, tá bom? Porque para ocorrer esse processo de fermentação a gente precisou primeiro da glicólise, e agora vai ter a fermentação. Na fermentação, os 2 piruvatos que eu falei anteriormente, eles vão ser quebrados por meio da ação de uma enzima que eu falei anteriormente. Essa enzima que vai ser a piruvato descarboxilase. A enzima piruvato descarboxilase vai degradar as 2 moléculas de piruvato
E essas duas moléculas de piruvato vão ser quebradas, formando duas moléculas de acetaldeído, dois acetaldeídos, e vai acabar liberando duas moléculas de CO2. Esse CO2 que vai ser utilizado para fazer a massa de pão e do bolo e das bebidas alcoólicas. Das bebidas alcoólicas também, né? Bebidas alcoólicas e massa do pão e do bolo. Pronto, já falamos do CO2, agora vamos excluir esse CO2 também, para a gente não se confundir. E agora o que vai acontecer com esses dois acetaldeídos? Esses dois acetaldeídos, eles vão ser quebrados novamente por meio da ação de enzima. Se no processo de fermentação, inicialmente ocorreu a ação da enzima piruvato descarboxilase, agora a enzima que vai ser utilizada nesse processo é a alcodesidrogenase. É a alcodesidrogenase. A enzima alcodesidrogenase vai agir dessas duas moléculas de acetaldeído, formando duas moléculas de etanol, que é o álcool etílico, tá bom? Esse etanol aqui que é utilizado na produção de biocombustíveis, no processo de combustível para os automóveis, né? Para os carros, para os caminhões, motos, tá bom? E o que é que vai ocorrer no final, finalmente? Vamos resumir o que aconteceu. Ocorreu a formação do álcool etílico, o etanol, por meio tanto da quebra das duas moléculas de acetaldeído, mas também por causa das duas moléculas de transportadora de elétrons que eu falei inicialmente, tá bom? Então vamos excluir também essas duas moléculas de cadeia transportadora de elétrons que eu já falei dela. Pronto, vai ocorrer a produção do álcool etílico, do CO2, eu falei também, no processo de fermentação, e duas moléculas de ATP, que foram degradadas no processo de glicólise. Então, basicamente, é isso que você tem que saber. Resumindo, ó, fermentação alcoólica ocorre por fungos, vai para a produção de ATP, por meio da quebra da glicose, tem um rendimento muito menor se comparado a outros processos energéticos, justamente porque ocorre na via anaeróbica, e vai ter a utilidade dela na massa do pão, do bolo, de bebidas alcoólicas, de biocombustíveis, e vai gerar como produtos finais o etanol, duas moléculas de CO2 e ATP. Pronto, basicamente isso você tem que saber.